Oi, meninos. Eu vou fazer para vocês hoje um videozinho sobre a sequência didática, né? Que foi passada pela professora de português de vocês, tá? Primeiro ela pede para vocês na aula 1 que vocês assistam o vídeo que é, Árvore do Saber. Eu espero que vocês tenham assistido. O material da aula 1 deve ser entregue até o dia 22 de maio, ok? No videozinho, que é uma sequência de charadas, né? Vocês têm que adivinhar cada palavra do que a charada indica, ok? Bem, eu tô fazendo esse videozinho para vocês já na certeza de que vocês teriam assistido o vídeo sobre o que é a Árvore do Saber, tá? Bem, eu coloquei aqui as palavras que aparecem lá na charada. Chuva, alho, pé, abacaxi, vento, ar, papagaio, buraco, que aqui não saiu certo, né? Deixa eu colocar aqui. Tá faltando um C aqui, né? Deixa eu corrigir essa palavra buraco aqui, que ficou outra coisa menos buraco, né? Deixa eu colocar assim. Tô aprendendo a mexer com esse troço aqui, eu ainda me perco. Buraco. Deixa eu colocar de novo. Eu ainda tô meio perdidinha com isso aqui, gente. Mas a partir de agora a gente vai usar a mesa digitalizadora, porque isso vai facilitar, ao invés de eu ficar dando tudo muito mastigadinho para vocês, tá? Então observe que todas essas palavras aí, ó, chuva, alho, pé, abacaxi, vento, ar, papagaio, que quase não saiu papagaio ali, buraco, relógio, toalha, botão, sombra, rua, livro, pipoca, todas elas são substantivos, né? Substantivo é aquela classe gramatical que denomina, dá nome aos seres, ok? Agora, a última palavra que aparece nas charadas é o numeral 10. Então, 10 não é um substantivo, 10 é um numeral, então é de uma outra classe gramatical. Então, respondendo ao questionamento que é feito lá na aula número 1, né? Ele pede para você, quantas charadas você acertou? Isso é pessoal, né? Vocês vão verificar quantas vocês acertaram. Pediu para vocês copiarem as respostas de cada charada do vídeo. Então, eu copiei aqui, né? Quantas pertencem à mesma classe gramatical? A maioria aqui, né, pertence à classe gramatical que é o substantivo. E somente uma, que é a palavra 10, não pertence a essa classe gramatical porque ela é um numeral, tá bom? Bora dar sequência aqui. Depois, ele pede para você assistir a 6 minutos e meio do vídeo do professor Noslen, lá no YouTube. Eu nem vou mandar mais baixar esses vídeos, porque eu sei que vocês baixam também, então é besteira eu estar baixando. Só agora que eu me dei conta que vocês sabem fazer isso até melhor do que eu, que é baixar vídeo, né? Bem, lá no vídeo do professor Noslen, ele apresenta pra gente o que é um substantivo, né? A gente já tinha falado sobre substantivo antes de começar a quarentena, né? Nos nossos encontros, eu estou morrendo de saudade. O que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nomes aos seres, né? Que denomina os seres. Então, se eu falo mesa, eu estou dizendo que aquele objeto se chama mesa. Se eu falo flor, estou dizendo que aquele objeto, aquele ser se chama flor. Menino. Então, toda vez que eu vou me referir a algo, eu dou um nome àquilo. E toda vez que eu dou um nome, eu estou usando um substantivo, tá bom? Então, primeira coisa que o vídeo fala pra gente é o conceito. O que é, né? O que é um substantivo, ok? Então, a gente já sabe que o substantivo é a palavra que denomina os seres. Na sequência, o professor Noslen faz a classificação dos substantivos. Por exemplo, no vídeo, ele faz uma relação... Ixi, torto, né? Tô apanhando ainda, viu, gente? Tenha paciência que até eu aprender a usar isso direito vai demorar. Bora aqui. Lá no vídeo, ele coloca pra gente, por exemplo, né? Uma comparação de alguns substantivos. Meu Deus do céu! Coisa feia. Não, vou apagar aqui. Tá feio demais.
coisa feia. Então, bora lá. Classificação dos substantivos. Ele coloca lá pra gente. Primeiro, deixa eu colocar aqui substantivo de novo que eu apaguei. É porque você escreve numa tabuazinha que você não enxerga nada que você tá fazendo, né? E aí como eu não sou muito boa com esse negócio de tecnologia, eu me perco um pouco aqui pra escrever bonitinho. Então, classificação. Primeiro ele coloca lá pra gente simples. Quando a gente fala que uma palavra é simples, a gente está dizendo que ela só tem uma raiz, um radical. Por exemplo, se eu falo flor, né? A palavra flor é simples, só tem um radical. Agora, a gente tem uma outra classificação, que é o composto. No composto, a gente tem mais de um radical. Então, couve, flor. Às vezes, a gente tem palavra composta que não é separada por hífen. Por exemplo, girassol. Girassol é um exemplo de palavra composta, tá? Esse aqui é o primeiro exemplo que ele deu lá de classificação, que é o simples e composto. Depois ele falou do comum e do próprio. Bem, o que é comum? É aquele que é genérico, né? Por exemplo, se eu falar menino, menino é comum. Mas se eu falar, por exemplo, Mateus, é um nome próprio, né? Então, qualquer garoto eu posso chamar genericamente de menino. Mas eu não posso chamar qualquer garoto de Mateus, né? Então, essa outra classificação de substantivo. Comum e próprio. Depois ele falou pra gente de concreto e abstrato. Gente, eu vou aprender a escrever nisso direito. Eu ainda não sei, não. Concreto, né? Concreto é uma palavra que, como ele mesmo coloca no vídeo, eu achei muito interessante, eu nunca usei esse conceito, é uma palavra que não precisa de outra. Aí ele deu o exemplo da palavra ar. Ele não precisa de outro. Já abstrato, ela precisa de outro. Geralmente, abstrato se refere a sentimentos ou então palavras derivadas de verbo. Por exemplo, se eu falo, ó, amor, eu lembro de amar. Amor é substantivo, amar é verbo. Se eu falo, por exemplo, ódio, isso me lembra o quê? Odiar. Ódio é substantivo e odiar é verbo. Vocês entenderam, tá? Então, além de simples, composto, comum e próprio, concreto e abstrato, ele falou pra gente também de outras classificações, né? No caso, ele falou do primitivo. Eu sempre esqueço de mudar a caneta. Primitivo, vamos colocar aqui. Primitivo. Ai, o negócio tem uns comandos que eu, sem querer, eu vou e aperto. Primitivo vem primeiro, né? Então, não vem de uma palavra que já existe. Por exemplo, nossa, gente, esse primitivo ficou muito feio. Deixa eu limpar aqui. Minha palavra primitiva ficou muito primitiva. Que feio. Então, bora lá. Vamos escrever primitivo de novo, bonitinho, porque senão eu vou ficar passando vergonha com vocês, né? Primitivo. Pronto, Suzy. Então, uma palavra que não vem de outra que já existe, né? Por exemplo, a palavra pedra, ok? E a gente tem o derivado. Bem, se o primitivo não vem de palavra já existente, o derivado vem. Por exemplo, pedreira, né? Pedreira lembra o quê? Lembra pedra. Lembra pedra, ok? Então, primitivo não vem de palavra já existente e derivado vem. Depois, por fim, ele falou pra gente do coletivo. O que é coletivo? Coletivo é uma coletânea de coisas, né? Uma coleção de coisas iguais. Por exemplo,
Biblioteca. O que biblioteca lembra pra gente? Uma coleção de livros, né? Pinacoteca, por exemplo. Pinacoteca vai lembrar quadros, né? E por aí vai. Então, uma coleção de coisas iguais, quadro. Então, gente, durante os 6 minutos e meio, o vídeo vai tratar do conceito e da classificação de substantivos, tá? Seguindo lá a aula 1, né? A aula número 1, a gente respondeu essa primeira parte aqui, a gente assistiu o vídeo, eu espero que vocês tenham assistido. Depois ele pede para vocês registrar no seu caderno o conceito e a classificação e os exemplos dados até os 6 minutos. Foi o que a gente acabou de fazer, o que eu acabei de mostrar para vocês aí, apanhando da mesa digitalizadora. Depois ele pede, leia o texto 1, Circuito Fechado, de Ricardo Ramos, tá? Mais abaixo. Aí ele diz o seguinte: você considera que em circuito fechado há apenas uma série de palavras soltas ou se trata de um texto? Na verdade, trata-se de um texto. Apesar de haver palavras aparentemente sem relação numa primeira leitura, é possível dizer, depois de outra leitura mais atenta, que há uma articulação entre elas. Aí o que ele pede para você? A atividade está aqui. Em seu caderno, copie as questões e responda. O personagem é um homem ou uma mulher? Para a gente poder responder todas essas questões aqui, a gente primeiro vai fazer a leitura do texto que está aqui embaixo, tá? Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, telefone, agenda, copo com lápis, caneta, blocos de nota, espátula, pastas, caixa de entrada e de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefones, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboço de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filme, xícaras, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo. Xícara, maço de cigarros, caixa de fósforo, escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, gravata, paletó. Carteira, nix, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarro, caixa de fósforos. Jornal. Mesa, cadeira, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa, poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folhetos, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta, carro. Maço de cigarros, caixa de fósforo, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícara, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro, fósforo, televisor, poltrona, cigarro, fósforo, abotoaduras, camisas, sapatos, meias, calças, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Ai, chegou da falta de ar, né? A vida desse cara é muito intensa. Bem, agora vamos responder as questões sobre o texto Circuito Fechado, né? Bem, o personagem é um homem ou mulher? Fica claro pra gente que o personagem é um homem. Porque cueca, creme de barbear não são coisas que uma mulher utiliza. Então, como é que eu concluí isso? Lendo o texto, eu vi que fala sobre creme de barbear, sobre cueca, sobre roupas que normalmente são vestidas por homens e não por mulheres. Qual é a profissão dessa pessoa? Eu acredito, pelo tanto que fala de material de escritório, ou ele trabalha no material de escritório, ou ele trabalha, ou ele escreve filmes, né, um escritor, ou ele trabalha com publicidade.
Um dos três eu acredito que seja. Observando a maioria das palavras do texto e aplicando seus conhecimentos sobre classe de palavras, você as classificaria como? Gente, todas as palavras ali estão dando nome a objetos, não estão? Se está dando nome a objetos, então todas as palavras são substantivo. O que você acha de o autor ter escolhido basicamente essa classe de palavras para construir o texto? Porque as palavras indicam as ações dele, o que ele faz, as sequências das ações, né? Então, ele acorda. Se a gente observar lá no texto, ó, se eu fosse colocar verbos, eu diria, ó, ele acordou, calçou os chinelos, foi pro vaso, usou o vaso, deu descarga, né? Usou a pia, usou o sabonete, depois usou a água, escovou os dentes, pegou o creme de dental, né? Junto com a água, ele fez a espuma com creme de barbear, pegou o pincel. Então, não precisei colocar os verbos aqui, mas fica subentendido que as palavras aqui, que os objetos que ele usou, indicam uma série de ações, né? Então, a gente pode dizer o que a respeito? A gente pode observar que ele colocando só substantivos, permitiu que a gente entendesse as sequências de ações que o personagem vai fazendo ao longo do texto, tá? Pela leitura do texto, percebe-se que esse personagem possui um vício muito prejudicial à saúde. Que vício é esse? Bem, pelo tanto de cigarro e fósforo, ele fuma, e muito, né? E o que você diria para essa pessoa? É uma resposta pessoal, mas com certeza vocês vão dizer, pare de fumar, isso é prejudicial à sua saúde. Ok? Vamos para o próximo texto. No texto 2, a pesca, de Afonso Romano Santana, né? Vamos ver o que ele fala. Vamos ler o textinho aqui. A gente leu esse, vamos para de cá. Afonso Ramos de Santana. O anil, o anzol, o azul. O silêncio, o tempo, o peixe. A agulha vertical mergulha. A água, a linha, a espuma. O tempo, o peixe, o silêncio. A garganta, a âncora, o peixe. A boca, o arranco, a rasgão. Aberta a água, aberta a chaga, aberto o anzol. Aquelíneo, ágil, claro, estabanado. O peixe, a areia, o sol. Gente, aqui no poema, a gente percebe que é um poema, porque ó, ele está dividido em versos, tá vendo? E um conjunto de versos está formando uma estrofe. Então, é um poema, tá? Não necessariamente o poema ele tem que trazer rimas. Nesse caso aqui, esse é um poema que não traz rimas. Então, não tá o som parecido, né? Entre os fonemas aí que formam essas palavras. O texto mostra o quê? Ele mostra o cenário de uma pescaria, né? O ambiente e também o que ocorre durante a pescaria. Quando ele fala o anil, um dia então, provavelmente o céu estava um azul anil, ou o mar estava azul anil, né? O anzol que ele utilizou para pescaria, esse azul aqui, azul e anil são, né, cores parecidas, né? Pode ser que anil está se referindo ao céu e azul aqui está se referindo ao mar ou vice-versa. O silêncio, né, o ambiente, ele está identificando o ambiente, o tempo que estava propício, né, para pescar, ou então o tempo aqui ele está se referindo ao tempo que ele esperou até conseguir fisgar um peixe, né, o peixe que é o objetivo da pesca, a agulha vertical mergulha, então ele está falando que ele jogou, né, a isca, o anzol dentro da água e ela mergulhou, né? Ela bateu na água, a linha se esticou, a espuma que se formou quando a linha bateu na água. O tempo que aqui eu já acredito que é o tempo que ele está esperando. Aparece um peixe, aí tem o silêncio, né? Normalmente pescaria tem aquele silêncio. A garganta, a âncora, o peixe. Então aqui provavelmente ele já conseguiu fisgar, né? A boca, o arranco, a rasgão. Então ele conseguiu fisgar o peixe e sentiu o arranco na linha, né? Aberta a água, aberta a chaga, aberto o anzol. Aquelíneo ágil claro estabanado. O peixe, a areia e o sol. Aqui, ao meu entender, ele perdeu o peixe. Que esse aberta a chaga, aberto o anzol, ele perdeu o peixe. Ágil claro estabanado, né?
Eu acredito que ele perdeu o peixe. Não consigo ter certeza se ele perdeu ou se ele conseguiu fisgar, né? Por esse aberto anzol ali. Em seu caderno, copie as questões e responda. Qual o tema retratado no poema? Uma pescaria, né? Ficou claro que é uma pescaria. Podemos afirmar que o poema retrata uma sequência de acontecimentos ou uma cena estática? É uma sequência de acontecimentos. Como vocês viram, eu fui falando gradativamente o que foi acontecendo, né? O anzol que é jogado na água, né? A maioria das estrofes apresenta quais classes de palavras? Bem, se a gente for observar aqui, ó, anil, anzol, azul, silêncio, tempo, peixe, a maioria das palavras aqui, as palavras são, na sua maioria, substantivo. Estabanado é adjetivo, né? Aqui, como o anil, o azul estão com artigo antes deles, então é substantivo, tá? Se eles estivessem acompanhando o substantivo, eles seriam adjetivo. Mas como eles estão vindo depois de um artigo, eles também são substantivos, tá? Ágil claro aqui é adjetivo, estabanado é adjetivo. Mas no mais, as outras palavras são substantivas, tá? Bora voltar lá. Aí ele pede pra gente... a maioria das estrofes apresenta quais classes de palavras? Substantivos. Qual o objetivo? O objetivo aqui é justamente mostrar a sequência do que está acontecendo, do que tem, né, ali no cenário e o que está acontecendo. O poema Pesca possui que tipo de linguagem? Verbal, não verbal ou mista? Gente, o poema só apresenta o que pra gente? Palavras. Como ele só apresenta palavras, então ele só está utilizando a linguagem verbal. Se ao invés de palavras ele trouxesse imagens, né? E pelas imagens nós conseguíssemos entender o que estava acontecendo, é a linguagem não verbal. E se tivesse as duas coisas ao mesmo tempo, palavras e imagens, a gente teria a linguagem mista. Nesse caso, só usou palavras, então a linguagem verbal, tá? Aí depois ele pergunta pra gente, ele pede, faça 10 quadrinhos utilizando a linguagem não verbal, represente o que está acontecendo. Bem, eu sou péssima para desenhar, e quem vai fazer os quadrinhos são vocês, né? Mas ele pede o que para vocês? Ele pede para que vocês consigam representar o que acontece no poema. Na primeira parte do poema, ele está falando o quê? Né? O anil, o azul, o anil, o anzol, o azul. Então, vocês vão fazer um quadrinho lá. Eu não sei fazer anzol, não, tá? Vocês vão fazer um quadrinho e vão tentar desenhar um anzol. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui seria o anzol. Aí, mas tem que fazer dentro do quadrinho como se você estivesse contando uma história em quadrinhos, tá? Aí depois ele vem o silêncio, o tempo, o peixe. Aí você pode, sei lá, no próximo quadrinho colocar, ai, Senhor, uma pessoa dentro de um barco, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma pessoa aqui, Senhor. Colocar ele aqui com um chapéuzinho, sentado. Você ganhar a vida desenhando, ia morrer de fome. Aí vocês fazem um mar ali, beleza, né? E aí faz o peixe. Não vão rir do meu peixe não, viu? Meu Deus do céu, isso aqui é um peixe ou o que é isso? Se eu visse isso dentro da água, eu ia pensar qualquer coisa menos que é um peixe, né? Então vamos desenhar um peixe aqui vindo pro lado dele aqui. Eu não sei desenhar. Ah, não ficou tão feio assim não. O peixe, lembrando que aqui tá o anzol, né? Vocês vão fazendo e vão representando. Aí depois ele pede para vocês, a agulha vertical mergulha, então vocês fazem um desenhozinho representando a agulha mergulhando e por aí vai. Vocês vão fazendo o desenho que vocês desenham melhor do que eu, tá? Bem, vamos ver o que ele pede mais nessa aula 1. Vamos subir aqui. É só o que ele pede nessa aula 1, tá certo?
Lembrando que isso aqui vocês têm que enviar até o dia 22 de maio. Aí ele pede, faça um texto em seu caderno usando o mesmo recurso que os autores utilizaram, ou seja, com uso intenso de substantivos sobre sua rotina dessa quarentena ou em dias normais. Lembre-se de usar apenas substantivos. Escolha um título bem legal, pode escrevê-lo em parágrafos ou na forma de poema. Capriche na letra. Gente, eu aconselho a vocês a fazerem na forma de poema. Eu acho que é mais fácil, mas fica a critério de vocês. Como é que eu, Suzy, faria, né? Como é que eu faria? Então, vamos imaginar, vamos ver a rotina aí de Luísa. Lembra que vocês só vão usar substantivos, tá? Então, por exemplo, eu colocaria café, pão. Não, vamos fazer na forma de prosa, né? Café, pão, manteiga. Né? Aí coloco banheiro, vaso. Esqueci de colocar vírgula, né, gente? Que pecado. Vou colocar. Vaso. Descarga, hein? Não vai esquecer de colocar descarga não, viu, gente? E aí, sucessivamente. Aí vamos ver pra cá. Deixa eu ver aqui. Descarga. Pasta dental ou creme dental é a mesma coisa. Pasta dental. Água. Cuidado para não ficar uma cópia do outro, tá? Pasta dental, água. Pente. Aí vai. Mudou de ação, ó, por exemplo, aqui, ó, café, pão, manteiga, tomou café, certo? Ponto. Aí vai para outra coisa. Banheiro, vaso, descarga, né? Ponto, já usou o vaso. Pasta dental, água e pente, já deixou de usar banheiro. Mesa, cadeira, livros. Certo? Ponto. Aí vai. Aula, vídeos. Tá vendo? Aula, vídeos, lanche, pode colocar lanche. E assim sucessivamente vocês vão fazendo um textinho representando aí as suas ações durante essa quarentena. Fazendo isso aqui, ó, vale um ponto, hein? É bom vocês mandarem o esboço para eu ver, para ver se vocês estão fazendo direitinho. Fazendo isso aqui, vocês vão ter completado a aula 1, tá? Aí depois eu vou mandar para vocês o da aula 2. Mas a princípio esse videozinho é para explicar o procedimento aqui na aula 1, tá certo? Eu vou mandar, caso vocês necessitem. Eu acho que eu tinha mandado alguma coisa sobre substantivo para vocês, né? Mas caso necessitem, eu mando outro material de apoio. Beijinho.